rios, eles eram navegáveis, eles seguiam navegações em volta do litoral, interior, de Paraná. Esse rio também era usado para criação de animais. Se a gente olhar fotos antigas, as imagens antigas, a gente vai ver áreas com criação de gado. E esse rio também era usado, você pode encontrar também algumas imagens de lavandeiras, ali principalmente em Anhangabaú, também onde é hoje mais ou menos o Parque Dom Pedro. Também já vou entrar no Parque Dom Pedro, mas usavam aquela água desse rio para lavar as roupas. Então era uma área bastante importante. Então você imagina que era a área que abastecia a cidade, as pessoas usavam para consumo, usavam para criação de animais, usavam para lavar roupa e de repente essa água está suja. Então assim, imagina o potencial de complicação desse fato no meio da cidade. E também eu acho que o Werther trouxe uma curiosidade. Eu sempre soube que a Amazônia e a Anhangabaú tinham a ver com nomes de rio. Tinham a ver com a palavra rio, né? E aí o Werther trouxe aqui. Werther, o que significa Anhangabaú? Essa palavra é difícil para gringo. O Anhangabaú, a tradução da Argentina era rio mal escrito, porque acreditava que quem se banhava nas águas do rio, ele contraía doença. Eu só estava no mesmo, né? Acabava no mesmo, contraía doenças quando as águas eram mais. Então a gente vê que os nomes têm significados, às vezes que a gente desconhece, né? E hoje essa palavra difícil, na verdade, foi dado num momento que parecia bastante pertinente, para não parecer. Então, como eu falei, o mercado da cidade era aqui nas cidades, então aos poucos a população começa a se preocupar com aquela água, ela passa a ser, você sabe que você precisa da água, mas ao mesmo tempo ela vira praticamente seu inimigo, né? Porque no alagamento aquilo invade o mercado, invade as casas, que começam ali a gente começa a ter na época era uma periferia, mas hoje é ali a região da Moca, a região do Brás, começa a ter uma população nessas áreas que começa a ser afetada por esses alagamentos, que na verdade nada mais são do que essas próprias épocas de cheias do rio, né? Que a gente já falou isso lá no começo, mas acho que é importante a gente ter sempre isso em mente. O rio, como qualquer ser vivo, digamos assim, ele passa por mudanças. A gente sabe que, por exemplo, uma árvore muda no outono, muda no inverno, muda no verão, muda na primavera. O rio também muda, ele acompanha esse ciclo de evolução ao longo do ano. Então o rio, antes da gente chegar ali perto dele, ele sempre teve seu ciclo, ele aumenta de tamanho, diminui de tamanho. E aí você tem essas áreas que são sempre alagáveis dentro do regime das chuvas. Que é a várzea do rio, né? Naturalmente a área alagável dele. Exato, então quando a gente fala da enchente, lógico que hoje se tomou proporções inimagináveis, né? É um problema realmente, além de um problema ambiental, é um problema social dentro do nosso contexto, mas na realidade ele é um regime que sempre existiu, então ele sempre teve essa cheia, sempre teve a baixa. Lô, eu acho que aqui cabia a gente falar um pouquinho sobre a retificação e canalização, porque tem muito a ver com a ocupação do espaço que acaba refletindo nessas questões de pagamento. O que você acha? Isso, era o caso seguinte, porque na verdade justamente essa foi uma solução. Então, como que aqui em São Paulo se tornou, qual foi a solução clássica, digamos assim, né? De resolver este problema. Como que a gente faz para resolver esse rio que alaga, enche? A gente tenta então contornar esse volume de água. Então a gente tenta ali dar para o rio como se fossem as rédeas de onde ele pode andar. A gente define o traçado. Então um rio, a gente não falou lá no começo, né? Mas um rio, ele tem o que a gente chama de meandro normalmente. Tem rios que tem mais ou menos meandro. O que é esse meandro? Quando você olha um mapa bem antigo, você consegue ver que o rio tem aquelas curvas, né? Um rio nunca é 100% retinho. Então, a gente começa nessa época, a partir de 1930, mais ou menos, a gente começa a pensar em um traçado que seja o ideal para o traçado urbano da cidade. Então, a gente pensa numa reta que esse rio possa percorrer sem atrapalhar essa organização, digamos assim, muito a grosso modo. E a gente corta essas curvas do rio. E aí a gente pega esse fluxo principal desse rio e faz como se fosse um corte no terreno, faz um U, basicamente, faz como se fosse um canal de fato, que é onde o rio vai correr. Então a ideia é que mesmo no regime de chuvas, essa água desse rio corra sempre por esse caminho reto e determinado pela engenharia, digamos assim. Eu achato ele, qualquer curva ou imperfeição, entre aspas, que ele tiver no caminho, eu achato para que ele corra retilíneo. É porque ele ia seguir a geografia. Ia não, né? Ele seguia a geografia, que era
tem falado várias vezes, né, é o caminho mais fácil para a água fazer. Então, se eu tenho alguma elevação e tudo mais, então esse trabalho de retificação, ele não é só cavar uma vala gigante do rio. Eu tenho que fazer, é uma operação que afeta toda a região da margem dele também, que posteriormente vai influenciar muito na capacidade desse rio ele aumentar de tamanho, diminuir, porque a gente vai cortar lugares que eram altos e que eu preciso que ele passe por ali, e eu vou aterrar lugares onde eram baixos e eu preciso que ele desvie daquele caminho, né? Então a gente, ao mesmo tempo que para retificar o rio, a gente facilita para que ele corra naquele sentido que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente também dificulta outros pontos em que eu tinha uma queda ou alguma coisa assim, para voltar, para que não faça essa curva nesse trecho mais baixo. Alguém disse que a água deve fluir de cima para baixo, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, até mesmo a correnteza do grande Rio Azul muda de direção. Isso, eu sempre penso que a gente está lidando com um sistema de rios, né? Então, aqui a gente tem a visão, provavelmente, o Rio Tietê é canalizado, aliás, é retificado e canalizado. O Rio Pinheiros também, a gente tem algumas diferenciações, já vou falar um pouco melhor. Mas é um sistema, então você está lidando com água que vem de vários lugares, às vezes não só de São Paulo, capital, né? Você tem águas vindas de várias outras cidades, várias outras áreas. Tudo aquilo está chegando ali, naquele canal que você está projetando, praticamente, né? Um sistema bastante complexo. Então, choveu, aquela água que estava lá, por exemplo, no Anhangabaú, lá em cima, ela vai chegar em algum momento no Rio Tietê, na parte mais baixa de tudo isso da cidade. Então, é todo um sistema pensado, e aí isso é uma somatória de fatores, né? A parte da engenharia sanitária, a parte da engenharia civil vai resolver esse problema, dessa retificação, dessa canalização desse rio, mas aí existem outros fatores da cidade. Então, onde a gente vai retificar, como a gente vai retificar, muitas vezes não é só a topografia que vai definir onde eu vou retificar. Em algum ponto de interesse, algum lugar que você queira fazer um parque, que você queira fazer alguma outra intervenção, você escolhe aumentar ou diminuir essa retificação, mas via de regra é isso. Você tem um rio, então, agora correndo dentro de um canal, basicamente, e aí em São Paulo, principalmente em várias outras cidades, isso vai evoluindo, né? Porque você tem esse canal onde corre o rio e muitas vezes ele é fechado. Então, com a evolução desse sistema de engenharia, a gente passa a ter literalmente, como acontece com o Anhangabaú, um cano correndo debaixo d'água. Claro que é um negócio gigantesco, não é que nem o cano que chega aí no seu vaso sanitário, gente, é diferente. Mas a ideia é um pouco essa, você passa então, o rio, né? você esconde o rio. Então, uma estrada por cima do rio. Exatamente, você tem algo que realmente, de fato, aquele rio, ele passa a ser tão indesejado a certo ponto de que, tudo bem, eu vou simplesmente enterrar ele aqui porque eu preciso fazer outras coisas aqui em cima. E em São Paulo, normalmente, o que foi feito ali a partir dos anos 50, mais ou menos, foi que você tem muito sistema viário na cidade associado a essa canalização de rios. E quando você canaliza o rio, você pode diminuir a vazão dele também, né? Em alguns casos. Porque a água vai continuar caindo, mas de repente todo o rio que se concentra lá, está concentrado na terra, vai chegar por debaixo da malha viária, vai chegar uma hora que a entrada de chuva for muito grande, a água vai empoçar no fundo daquela vazão, e pode causar alagamentos. De novo, em Anhangabaú, né? Eu acho que a gente vai citar ele até o final. De novo, Anhangabaú, aquele túnel da Anhangabaú, porque às vezes a água chega até o teto. Porque eu acho que esse é um exemplo mais que a gente conhece, sabe melhor, né? Eu acho que a gente tem essa noção de Anhangabaú, né? Às vezes, muitas avenidas, a 23 de maio tem córregos passando embaixo. A gente tem avenidas enormes em São Paulo que você tem ali rios passando embaixo, a gente não sabe. E por que essas avenidas foram abertas ao longo desses córregos? É porque é aquilo, esses córregos eles eram os caminhos da cidade, né? Eram os lugares mais fáceis de você. E eles foram aproveitados para esse sistema viário. E aí você tem toda uma malha de ruas que é constituída ali, o Pacaembu, a Via Pacaembu. Embaixo você tem o córrego do Pacaembu. A gente tem na 9 de julho o córrego de Saracura. Pelo Brasil todo, a divisão de cidade, uma cidade para outra, normalmente se usou o rio até para fazer essa divisão, é estrada e uma placa, mas se tu for olhar o mapa ou abrir a rua, normalmente não tem com a prefeitura, tu vai encontrar o rio ali embaixo. Sim, e muitas vezes você não tá vendo esse rio, né? Isso eu acho que é o mais louco. Tipo, a gente tá aqui do lado de um monte de rio e nem sabe, porque eles estão ali escondidos. Eu me lembrei de você estava falando que a gente não sabe, né? Tem vários rios e córregos que estão em áreas, ruas, né? Que a gente não sabe que estão lá embaixo.
Por exemplo, quem já foi na 25 de março, se vier pela Ladeira Porto Geral, a Ladeira Porto Geral tem esse nome não por acaso, era um lugar de porto mesmo, né? Era uma diferença de patamar, né? Entre a 25 de março, que está lá embaixo, tem um rio lá, e uma parte mais alta, que é a ladeira. E tem um rio ali embaixo. Quando chove, não sei se alguém já passou pela péssima experiência de um dia de chuva de verão no 25 de março. Não é legal, porque a água toda está ali embaixo e ela sobe. E é um processo total de apagamento, né? Como a gente não sabe que o rio está lá, o ponto, se você passa batido, você não tem nem noção. Outra grande questão relacionada com as inundações também, uma coisa que o Werther falou lá atrás quando estava falando do ciclo de água, em que quando você tem as chuvas, uma parte razoável dessa chuva ela é absorvida por percolação, que é o solo absorvendo. E a gente fazendo essa canalização total do rio, asfaltando tudo em cima, a gente acabou com a capacidade desse solo de percolar qualquer quantidade de água. Então, mesmo com sistemas de ralos, de absorção de águas, de córregos, uma chuva mais intensa, você perdeu grande parte daquela região de absorver aquela água. Então, o que acontece? Voltando lá atrás para o nosso exemplo da esponja, o que eu fiz? Eu peguei a nossa esponja que tinha um prato embaixo e agora eu pus um prato em cima. Aí eu vou jogar água em cima, o que vai acontecer? Mal não vai chegar água no prato, não vai chegar água na esponja, ela já vai bater no prato e já vai escorrer para todo lado. A partir desse momento é justamente isso, a gente está impermeabilizando mais a cidade e tem um outro aspecto bastante importante, a gente está aumentando a condutividade hidráulica, então a gente está aumentando a velocidade com que essa água chega no nosso rio. Então, além dessa... porque aí a gente começa a imaginar, se você tem lá uma esponja, aquela água é absorvida numa velocidade muito menor do que a velocidade que ela corre no prato liso, impermeável, certo? E a gente está falando de uma cidade, no caso de São Paulo, para quem conhece, é uma cidade com uma topografia bastante bagunçada, né? Você tem um planalto, mas em algum rio, Pinheiros, Tietê, você vai chegar ali, você tem toda aquela água, com uma cidade cada vez mais impermeabilizada, chega com uma velocidade muito mais rápida, numa calha que já foi diminuída ao longo do processo de canalização e retificação desses rios, uma área alagável muito menor, e a gente começa aí a ter uma série de problemas, que aí a gente, como eu falei, o alagamento ele faz parte ali do ciclo desse rio, mas na verdade ele foi elevado à 25ª potência, porque o volume da chuva por si só já é maior numa época do ano, e ele ainda chega com uma velocidade muito maior ali dentro daquela calha, sem muita área de escape. Vocês falaram que, e é inclusive o termo que vocês usaram, a questão do apagamento dessas águas, né? Correm pela cidade, mas elas são escondidas de certo modo. Além disso, se faz essa drenagem dessa água toda que deveria percolar, né, como o Berta falou, que deveria entrar na esponja, quando agora ela não pode mais entrar, então ela vai escorrer de maneira rápida e completa, né? Então você precisa drenar essa água para algum lugar. O problema é que você está drenando essa água de alguns lugares para um lugar específico que imagino que não tem como se preparar para esse volume de água. Sim, existem mecanismos de retardo, a gente pode falar disso um pouco mais para frente. Então, se tem alguns instrumentos, porque lógico, não é que a água, não é só a água que corre, a água corre pela rua. Normalmente a gente tem aqui um sistema, pelo menos aqui em São Paulo, algumas cidades é um pouco diferente, mas aqui a gente tem um sistema de captação dessas águas pluviais, então a gente tem uma população passando embaixo da gente com essas águas pluviais, essas grandes galerias. A gente tem alguns mecanismos de retardo, alguns piscinões são tentativas desses mecanismos de retardo de segurar um pouco essa água para ela chegar um pouco mais devagar, um pouco mais lentamente nesse grande canal que é o rio de fato, por onde a água de fato vai escoar, mas ainda assim ele é insuficiente, né? A gente está falando de uma área totalmente impermeabilizada. A gente tem áreas, uma coisa muito importante que a gente não citou também, o rio na condição original dele, ele tinha uma vegetação em volta dele que auxiliava muito nesse processo. Então normalmente a vegetação ao longo dessas áreas de rio, na sua condição natural, ela é uma vegetação que auxilia, é uma vegetação que absorve parte da água. Então é muito diferente. Se a gente olhar, claro que o Rio Tietê é um caso que foi feito um projeto de paisagismo, existe um parque e tudo mais, mas nada próximo do que era na condição natural do Rio Tietê. Então tem uma série de pequenos agravantes que a gente não consegue recuperar nessa condição urbana que a gente tem hoje. A gente tem áreas que, ao pé da letra, essas áreas
envoltórias de áreas envoltórias de qualquer córrego, qualquer rio ou qualquer represa, elas, ao pé da letra, elas seriam áreas de proteção ambiental. E a gente sabe que a gente tem aí um problema social atrelado, e aí a gente tem o surgimento das favelas nessas áreas de proteção ambiental, que é um pouco mais complexo, porque, enfim, essa população, por algum motivo, ela está ali. Acho que isso já é um episódio de um cast inteiro, então por isso que eu não vou aprofundar. Mas, então você tem uma população que também está vivendo nessa área, impermeabilizando mais uma área que, entre aspas, é essa área de mata ciliar, uma mata de contenção hidráulica, por assim dizer. E acho que é um pouco... Mas a bateria não tá fechada. Acho que sim. Mas aí... Não, pode deitar. Eu não tenho encosto nenhum. Pode encostar. Tipo banco? Melhor ficar assim. Cara, falei que acharam, nessa visão, acharam o corpo de uma senhora na casa, numa casa exposto, um corpo exposto. Calma, no seu pai? Sabe uma casa em frente à empresa, à firma? Encontraram o corpo de uma senhora lá. Mas foi por causa da árvore e tal? Não, foi porque ela ficou tipo, com muita terra, muita lama e ela não conseguiu. Nem eu. Vamos ver como é que estão as coisas agora, né? Ela sobreviveu a ponte que eu não confio. Agora eu acho que eu confio. Pô, depois de estar fudido, você confia? Eu não. Sobreviveu. Que ela ficou machucada. Aí você botou agora na minha cabeça e eu voltei a desconfiar daquela ponte. Lá no alto do Moinho Preto, eu nem sabia que tinha ponte. A ponte foi rachada. Tá fechado o Moinho Preto. Aquela ponte branca? Lá no alto, perto de onde tem água mineral. Onde tinha água mineral. Lá, onde tem o Carvoaria. Sabe o lugar que vende carvão? Carvão Moinho Preto. Onde tem aquelas tábuas em pé que eu vi falando que eu era doido pra parar e pegar umas tábuas na terra. Sei. Caraca, ali é mesmo uma ponte ali, né? Caraca. Tem uma farmácia aberta, eu tenho que comprar antialérgico. Porque ali perto de casa não tinha nada. Você sabe?
Pô, todo mundo viu esse vídeo aí, acho que todo mundo viu esse vídeo. Cusquinho pra reconhecer o lugar. Eu reconheci na hora, eu passo pela São Simão direto. Pô, tu ficou sabendo que o ensino médio de Ipiranga caiu? Do colégio de Ipiranga? O prédio do ensino médio. Perto do museu. Caiu o ensino médio. O prédio do ensino médio. Cara, acho que tinha 40 anos aquele prédio. Não sei se 40 anos, sei lá, muita turma. Eu me formei lá, sei lá, bem chocante. Deve ter farmácia de plantão. Porque no centro não deve ter nada. As farmácias devem estar tudo fechado. Mas ele é um processo que foi sendo desenvolvido e hoje em dia ele é extremamente eficiente.